Café em Pauta de hoje, nós vamos trabalhar uma história totalmente diferente daquelas que a gente apresentou até hoje. Nós vamos passear pela tradição libanesa. Nós vamos falar com ele, que lá nasceu no Líbano em 1951, que 10 anos depois a sua família migrou-se para o Brasil, na região de Jaguapitã. Depois de, acho que próximo de 6 anos, mudaram-se para Maringá. Construíram a sua história, né? Vocês vão saber já a qual linhagem eles pertencem. Esse menino cresceu, se formou em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Maringá, criou, ele foi um dos fundadores da Sociedade Beneficente Muçulmana de Maringá, foi presidente do Civamar, é presidente reeleito do Civamar, ele é dono da Carina Móveis, aqui muito conhecido em Maringá, ali na Avenida Brasil, que inclusive nós somos clientes do Ali. Ele é marido da Jamile, pai do Hussein e da Sâmia. Ele é Ali Saadedine Vardani, é isso mesmo, Ali? Isso bom mesmo. Dia, Ali. Bom dia, Clóvis. É uma satisfação muito grande falar no seu programa e falar do Líbano, principalmente. Obrigado. Nós vamos... É uma honra muito grande esclarecer um pouco da tradição de um povo. Tradição do povo árabe. Olha, o nosso tempo é muito curto, eu vou dizer, porque você é bom de prosa, certo? Se a gente for tomar um café lá na Carina Móveis, nós vamos prosear o dia inteiro se deixar, né? Atende Com cliente, certeza. proseia e toma um café. Vamos embora. Sem coar, né? Diga-se de passagem, sem açúcar, certo? Sem açúcar. Tradição libanesa. Isso. Olha, o Líbano, você veio muito novo do Líbano. O Líbano é um país lindíssimo, né? Banhado pelo Mediterrâneo, uma região muito próspera. Eu me lembro da história do Líbano, há muito tempo atrás, era a região mais próspera da região do Oriente Médio, é um povo muito, muito acolhedor. Você se lembra disso? Você veio muito novo para cá, vocês chegaram aqui na região de Jaguapitã na década de 60. Você saiu com 10 anos do Líbano? Eu saí com 10 anos do Líbano, eu vivi lá 10 anos e... Qual região, Mário? Eu sou do Vale do Becar. O Líbano é muito pequeno. Sim. Se nós formos dimensionar o Líbano em relação só ao Paraná, o Paraná deve dar 18 Líbanos, para você ter uma ideia. Então o Líbano é isso que você falou, está cercado pelo Mediterrâneo. É uma região bonita, né? É uma região linda, é uma região que você vai ter o calor de Beirute, né? E você vai ter o frio da serra. Logo ali, com 2, 3 quilômetros que você anda, você já sobe as montanhas libanesas, a cordilheira, e aí você vai perceber um clima gostoso, totalmente diferente, seco, é uma coisa deslumbrante, e o Líbano se destaca pelo turismo. Sim. E ele é a joia do Oriente Médio, eu posso só te dizer isso. Não é a paixão, é o que eles falam lá. É o que você vê. O mundo fala. Sim, sim. Isso. O que você lembra desses 10 anos, Ali, de experiência que você teve? Você lembra alguma coisa específica? A tua família Olha, no Líbano acontece o seguinte, nós morávamos, como eu disse, no Vale do Becar, e a gente morava numa aldeia. Essa aldeia hoje, ela deve contar com 4.000 pessoas. Na época que eu imigrei, devia ser uns 1.500 pessoas. Então era todo mundo parente, todo mundo chegado. Lá no Líbano tem muito isso, né? Tem muito isso. Acontece o seguinte, a montanha, o Líbano é a cordilheira, e a montanha geralmente tem 7, 8, 10 aldeias. Isso na base, no meio, no cume, enfim. E elas são de famílias tradicionais? Cada aldeia tem uma família muito ou é miscigenado? Por exemplo, mixigenado. São várias famílias. São várias famílias, não é uma só. São várias famílias que moram ali e perpetuam. Qual é o principal fator de subsistência, por exemplo, dessas famílias? Você que se lembra da época de menino, o que você lembra? Do que viviam, o que faziam? Na época, viviam da agricultura. Que tipo de agricultura? Lá se planta trigo e cevada.
as principais. Aí vem lentilha, vem a grande bico. A lentilha, grão de bico é prato libanês. Libanês. Lentilha não se discute. Eu sou da aldeia que produz a melhor lentilha do mundo. É mesmo? Qual aldeia é aquela? Hamara, chamava. Hoje mudaram o nome para Manara, mas é questão de grafia. Entendi. Você entendeu como é que é? Mas, então, produz ali a melhor lentilha do mundo. E as coisas, pelo fato de ter definição de clima e de estação, as frutas são muito boas, as libanesas. Maçã, pera, enfim, cereja, tudo produz lá. Frutas não tem problema. Fértil, né? Muito fértil, mas é pequeno. Então hoje, eu estive lá em 2000, estive lá, vi uma coisa totalmente diferente da minha infância, já não tinha mais agricultura, porque as pessoas tomaram conta dos campos, construíram, fizeram casas. A densidade populacional é muito grande. Muito grande, muito grande. E agora eu voltei o ano retrasado, era para voltar em 19, eu não consegui, mas em 18 eu estive lá. Olha, o libanês vive numa fartura. E o país tão pequeno. Pequeno, uma fartura, uma coisa assim deslumbrante. Você não imagina como é que aquele povo vive bem. Eu não conheço o Líbano. Eu tive um amigo meu que esteve em Beirute recentemente, e ele falou: Clóvis, eu vi duas Beirute em uma. A parte histórica, a parte mais moderna, né? O Líbano, você pega na região do Porto ali, onde tem uma marina ali, tá muito moderno ali, ele citou a marina. Antigamente existia praia na beira do Mediterrâneo? Tem. Tem praia central, né? O Líbano, Beirute, Trípoli e outras cidades do litoral libanês é muito forte. É forte, é bonito. É forte, é muito bonito. Para você ter uma ideia, o reduto dos europeus. É um lugar chique. Então, o lugar, os europeus, os árabes. Nata, né, Ali? Os árabes, por exemplo, do Golfo, no caso, sim. Da Arábia Saudita, dos Bahrein, enfim, daqueles Emirados, todos eles vão lá na estação do calor, vão para o Líbano. O turismo é muito forte. Né? Muito forte. Muito forte. Você tem parentes lá ainda, amigos? Eu tenho minha irmã, a mais próxima, minha irmã. Eu tenho ainda tios lá. Graças a Deus eu tenho um tio vivo. Eu tenho tias vivas. Eu tenho, enfim, a família inteira, o clã inteiro está lá. Você lembra da viagem de vinda para o Brasil ou não? Eu viajei, claro, lembro. A criança com 10 anos lembra de tudo. Eu me lembro bem. A gente não lembra depois de 80, né? Depois aí dá o Alzheimer, aí fica difícil. Acontece o seguinte: nós saímos do Líbano numa embarcação pequena, era inverno lá, né? Que era de novembro para dezembro. A gente saiu de lá e viemos, não foi em dezembro, e saímos de lá e fomos até a Itália. Você veio para a Itália para depois? Aí na Itália nós ficamos maior. 2 dias, aí pegamos um transatlântico e aí pegamos e viemos para o Brasil. Foi 23 dias de mar. 23 dias. Quantos irmãos vocês vieram? Você lembra quantas pessoas vieram na família? A família, nós viemos em 3, porque meu pai já estava aqui no Brasil. Teu pai já estava aqui. Em Jaguapitã? Em Jaguapitã. Meu pai veio para o Brasil em 52. Logo depois que você nasceu, um ano depois. Isso, 40 dias. 40 dias? 40 dias meu pai migrou para o Brasil. Aí meu pai veio para Ponta Grossa, ficou uns dias em Ponta Grossa, porque ele tinha um parente em Ponta Grossa, e ele veio para o norte do Paraná por conselho de um amigo. Aí ele veio, estabeleceu em Jaguapitã e ficou até 70 em Jaguapitã. Preciso te cortar aqui. Eu falei que você é bom de prosa. Eu preciso te cortar. Eu vou ter que te cortar, viu? Senão a gente vai longe. Você tem horário? Vamos lá. O Moacir Montalvão, que é parente por tabela meu, né? Trabalha no Civamar. Ele falou: Clóvis, fala pro Ali o seguinte: pergunta da história do pai dele, quando ele saiu de Jaguapitã para Mascatear, vendendo as fazendas até o Moarama. Você lembra disso? Olha, meu pai não fez o sítio. Meu pai era mascate diferente. Sério? Seríssimo.
Meu pai mascateou aqui na região de Jaguapitã e visitava 18 cidadinhas. Ele fazia Astorga. Qual era o meio de transporte? Ônibus. Ônibus. Isso. Ele vinha a Astorga, ele ia a Cafiara, Leopoldópolis. Mas isso não tinha nem asfalto, não Centenário. tinha nada, Mas acontece o seguinte, eles ponhavam as malas em cima e vinham bem embora. Libanês, bem árabe. Bem árabe. Bem estilo árabe. Isso. Ele pesava 69 quilos, carregava as duas malas 80 quilos. Para fechar a mala tinha que ser em 2. Então, meu pai foi esse mascate de sucesso, mascateou 7 anos, ele falava para nós assim, eu nunca, aliás, eu só mascateei um dia no sítio, achei que não era legal, porque eu tinha que carregar muito peso e não tinha um retorno financeiro. Usou a inteligência para se virar. Aí aí eu comprava lingerie, seda, era o Cassimira Aurora, típico, né? É um nômade, entre aspas, né? Que se adapta em qualquer lugar. Cassimira Aurora, enfim. Época boa, né? Época boa. Aí ele trazia e frequentava as melhores casas dessas aldeias. Então ele era um mascate diferenciado. Seu pai é referência para você nesse sentido de com negociação, certeza. De postura. O maior orgulho e o melhor legado que ele deixou para a gente é ter o prazer de falar que nós somos filhos de mascate. Verdade, Ali. Verdadeira. Ô, Ali, você chega em Maringá, menino ainda, aí você se forma na UEM, começa a se destacar. Eu citei outro dia para o pessoal, na primeira entrevista que nós tivemos no Café em Pauta, veio o Simeonato do Vida Ativa e o doutor Marcelo Costa, ex-presidente do OAB. Eu disse, Marcelo, você é uma unanimidade, você é muito querido, você é a mesma linhagem, Ali. Por isso, eu vou te cortar. O que significa você chegar numa cidade vindo do Líbano e de repente você, no dia 20, acho que foi no dia 29 de junho, se eu não me engano, 24 de junho. 24 de junho. Você é agraciado com o título de cidadão benemérito. Dia 29, dia 29, perfeito. Porque você chegou nessa data. O que significa isso para alguém que veio de tão longe, uma cidade do porte de Maringá, ser reconhecido de uma forma tão natural, e a gente via que não era nada político, era uma coisa muito natural. 200 pessoas ou mais na sua posse, eu vi lá as fotos, te emociona. Posso falar uma coisa para você? Favor. A emoção é enorme, o prazer é enorme. Passa uma história. Passa uma história e aí a minha paga está totalmente quitada, sacramentada. O que a prefeitura, os vereadores fizeram, para mim é uma gratidão eterna, imensa, né? Dos meus filhos, meus netos, família, e não tem nem que ver. Da Sandra, da não Jamília, tem nem esposa. que ver. É um orgulho muito grande. Acontece o seguinte, aquilo que eu te falei, Clóvis, eu tenho o maior prazer do mundo de poder contribuir, porque acontece o seguinte, eu cheguei nessa cidade, como você disse, eu sou imigrante, e eu tenho que conviver com esse povo, e esse povo me recebeu bem. Cultura diferente, comida diferente. E o maior prazer do mundo, quando eu entro nas instituições ou nos lugares, e as pessoas, o Turquinho chegou, que maravilha. Isso é um orgulho muito grande. Quando eu cheguei no Brasil, eu achava era uma afronta falar em Turquinho. Isso. Hoje eu sinto prazer de ouvir. Tem gente que não gosta, né? Tem um árabe libanês que ele chama turco, ofende ele, né? Olha, mas não tem nada a ver, né? É uma delícia porque é uma tradição de um povo que adquiriu, não importa se é turco ou não é turco, o importante é que a gente se identifica e acabou a história. Eu li uma frase lá, ali, quando você estava recebendo o título de cidadão benemérito, eu vi você com a tua esposa, Jamile, você estava emocionado na foto, você disse o seguinte, olha, prometo fazer de tudo para honrar esse título. Isso é o agradecimento pelo país que te acolheu, pelas pessoas que te acolheram, com certeza, Cláudio. Isso é uma gratidão, né? Isso não tem preço. E depois o seguinte, o título de cidadão benemérito é uma coisa muito sagrada. E a palavra benemerência é muito forte. É forte, para quem entende, é forte, isso, né? É muito forte.
Então, a gente que recebeu não pode decepcionar. Entendi. Aquilo que você recebe, você tem que fazer, honrar aquilo ali. Outro dia a gente tomava um café lá, eu vou olhar para a câmera, eu fui lá no Ali tomar um café com ele, quando eu fui convidado para o Café em Pauta. E a história foi longe, né, Ali? E a gente vê o amor que ele tem pelo Líbano, pela sua terra e pelo Brasil, especialmente por Maringá. E aí, por exemplo, eu conheço um pouco a história, Ali. Os cedros do Líbano são referência desde a época do Templo de Salomão. A construção do Templo de Salomão, tamanha a qualidade, a referência cultural. E eu fui buscar o que significava o cedro do Líbano, força, longevidade, felicidade e prosperidade. E ela está presente na bandeira do seu país. O que significa o cedro do Líbano para o povo libanês? Tudo. Por quê? Nessa viagem, a última viagem, eu tive a felicidade de ir lá no cedro do Líbano, na montanha do cedro do Líbano. Fica onde lá? Fica na região oposta da nossa. De onde você nasceu? Isso. Ela fica... nós estamos no sul, eles estão no norte. E aí é uma montanha enorme. Divisa com qual país? Com a Líbia? Não, Israel. Indo para Israel. Nós indo para Israel, eles indo para Síria. Entendi. Para Síria, desculpa. Síria. Síria. Você entendeu como é que é? E aí da Síria, Jordânia. São ali que estão os cedros do Líbano. Ali estão os cedros do Líbano. Então, o cedro do Líbano, como é que eu vou falar para você? É uma montanha tão deslumbrante, tão maravilhosa, que eu fui para ver a neve ali. Lá a neve? Claro, lá a neve praticamente fica mais de 100 dias. Mais de 100 dias permanece na montanha. E eu não tive a infelicidade de não ver a neve ali. Naqueles dias não tinha neve. Então, mas eu vi o cedro. Eu andei naquele lugar do cedro. Ele é diferenciado para você que é libanês? É uma coisa assim, que você... É um lugar sagrado. Eu vejo, sabe por quê? Pode não ser religioso. Entendi. Mas é sagrado. Há alguma coisa diferenciada. Porque você vê na bandeira do Líbano, o cedro. Você vê no hotel aqui em Londrina, tem um hotel aqui em Londrina. Cedro. Isso, você vê a bandeira e ela me chama atenção. Eu até brinquei hoje na Jovem Pan, eu vim com uma cor um pouco parecida, só faltou o verde. O verde está aqui na mesa. Mas eu vejo que há um... Tem alguma coisa que remete à história, ao tempo. O cedro, ele representa o povo libanês na cultura, na tradição, no respeito das famílias. E eu vou ser sincero dizer para você, os galhos que caem daquelas árvores do cedro, você não sabe como é que eles são aproveitados. É? Conta aí pra gente. Por exemplo, eu estive lá, e curioso, né? Tudo, se é um galho com essa dimensão, eles aproveitam para fazer chaveiro. Vira artesanato. Vira artesanato total. Não se perde nada. Nada. Pelo respeito, Isso. Por exemplo, cai uma tora desse tamanho assim, que a vida... Sim, é o ciclo natural. É o ciclo da vida. Sim. Cai um galho com essa dimensão, eles cortam, aproveitam aí, desenham, e lá muitos artistas estão lá fazendo o desenho do cedro, aproveitando tudo. É uma coisa deslumbrante e zelosa por aquele cedro que tanto honra o libanês. É uma referência para o Líbano. O libanês. Ali, mudando um pouco o assunto, porque a história vai longe. Você é presidente do Sivamar reeleito, você está à frente da cadeia de lojista, varejista, atacadista. Em 2019 a gente comemora, né, um crescimento nas vendas, a abertura de empregos. De repente, em março, nós entramos num período crítico chamado pandemia, que eu só vou falar rapidinho, eu quero ficar com a parte boa da história. Mas, nesse momento difícil, Ali, você, Ali Vardani, empresário, pai, um migrante,
que viveu e deve ter histórias, né, para contar. Qual foi a experiência que te leva, que te dá credibilidade para falar para a gente que é mais jovem um pouquinho que você, talvez uns 2, 3 anos, Ali? Que a gente vai sair, mas você está jovem ainda, que nós vamos sair dessa situação como muitas vezes o Líbano saiu de guerra, de problema e se refez. O que você teria de dizer, você como presidente Sivamar, como empresário, como pai, como chefe de família? Eu falo como empresário, bastante experiente, daquele que passou pelo plano Funaro, Collor, Bresser. Sim. Você não esquece do plano Bresser. Você não esquece da Ziada. 75. Isso. Você não esquece do êxodo rural. Sim. Então, são momentos que a gente passou e a gente conseguiu, com muita luta, com muita insistência, persistência, para que nós possamos sair daqueles momentos. E hoje, mais do que nunca, precisa de fibra, precisa de persistência, precisa insistir. O empresário não pode desistir. O verdadeiro empresário, ele não pode desistir. Porque ele não é empresário. Pega o ônibus, joga a mala nas costas, dificuldade vai acontece o seguinte, a vida é cheia de alto e baixo. O mundo é alto e baixo. Você entende como é? Não adianta, a montanha você sobe e você desce. Entendeu como é que é? Então, tem que insistir, tem que perseverar para poder vencer. E aquele que faz as coisas certinhas, ele vai existir. Então eu vou entrar nesse ponto ali, vou encerrar esse assunto. Num período difícil, a tendência é que a desonestidade flua mais. O ser humano é complicado. Eu sou o ser humano, nós nos enquadramos. Num momento difícil, talvez a desonestidade fale mais alto em alguns pontos. Como equilibrar isso, Ali, sendo honesto num momento tão difícil igual esse? Olha, quem vai sobressair é o honesto. É o honesto. E graças a Deus, a maioria, um percentual enorme, 99,9% é honesto. Então, acontece o seguinte, o honesto é aquele que se controla, aquele que faz as coisas dentro das condições que ele tem. O desonesto, ele quer fazer tudo e não quer saber de nada. Então, aparece que tem um percentual enorme. Na realidade, não é. O percentual é pequeno, mas eles fazem um estrago grande. Entendi. E comprometem a humanidade. Na história do Líbano, eu vou voltar para o Líbano, claro. Teve governo romano, otomano, né, que fala, isso, teve fenício, teve francês. Todo mundo. Mais de 7 vezes o Líbano foi destruído com guerra civil, com guerras. Né, a maior delas de 75 a 1990, são 15 anos de guerra. 16 quase. 16, né? Qual é a maior força do povo libanês para se refazer? A persistência. Persistência. E a vontade. Mas vem de onde? Você sai de uma guerra, o Líbano é lindo. Quem conhece o Líbano antes e se reconstrói. Além da persistência, tem mais o quê? Acontece o seguinte, é uma vontade de viver e de equilibrar. O libanês é um povo muito econômico. Uma coisa que eu posso lhe dizer. Tá. Mas vive bem sendo econômico? Vive, porque ele tem condição de fazer um ganho por... Clóvis, acontece o seguinte... Vamos lá, que isso aí é bom para o brasileiro ouvir, olha, vamos para a tradição árabe. Por mais pequena a remuneração mensal do indivíduo, ele tem condição de economizar 20%. É se organizando. Isso é hábito, isso é disciplina, isso é o quê? É educação e disciplina. Que leva ao hábito. O libanês é um povo extremamente econômico. Certo? E vive bem. E vive muito bem. Ele faz e consegue viver. Certo? Ele se limita dentro do orçamento dele. Isso é 99%. Existem os malandros, como todos os povos têm os podres. Mas são poucos. São poucos. E não vão prosperar. Certo?
Mas o libanês, eles conseguem fazer isso aí. Ele faz uma economiazinha e essa economia, na hora da privação, serve para ele se defender. Entendi. E isso que ele se defendeu durante os 16 anos que teve lá. Ninguém morreu de fome. Entendi. Eu vou pedir um café aqui, Alice. Você vai querer sem açúcar, né? Eu vou só pedir um café aqui. 2 expressos. Pode ser? Eu vou. Enquanto a gente vai tomar um café, eu preciso contar uma história aqui. Eu falei com você outro dia. Eu morava no interior de Americana, muitos anos atrás. Eu tinha um fornecedor de madeira, de assoalho, chamado Munir, libanês. E eu vou aí na sua linhagem, por isso que eu vou contar esse testemunho aqui. E um dia ele uma empresa muito grande em Campinas, umas portas altas. E eu cheguei e ele falou: Clóvis, vamos tomar um café comigo? E a gente nunca tinha tempo para café. E disse: hoje eu vou tomar um café com o Munir. Falei: vamos tomar um café. Ele baixa a porta, abaixa a porta, abaixa a porta. Eu baixa a porta. Nunca vi árabe querer perder dinheiro, né? Tá rindo aí, Munir? O Ali. Aí ele falou assim: baixa a porta. Me chamou pro fundo. Entramos numa sala, abriu uma sala. A sala tinha um tapete enorme no chão, algumas almofadas, uma mesinha pequena de centro, bem baixinha, uns tapetes tipo quadro na parede, uma cristaleira muito antiga, muitas fotos do Líbano, da família. E aí ele pega uma chavinha, abre aquela cristaleira. Quando ele abriu a cristaleira, alguma coisa disse: olha, isso aqui não é um momento comum. E ele pega 2 xícaras sem alça, um pires que não é de louça, um pires meio que prata, todo desenhado. Pega uma panelinha com um cabo bem longo, um fogareirozinho, sentamos no chão. Ele põe o café, mexe, me serve o café sem coar, sem açúcar e fervendo. E disse: Clóvis, você é meu amigo, você é meu amigo. E aí eu vi que ele se emocionou ali. Eu disse o seguinte: mas Munir, 3 horas da tarde, meio de semana, tomando café quente, sem coar, sentado no chão, tem que ser seu amigo, né? Porque eu não consegui tomar café sem açúcar, ainda mais com pós, né? E aí ele contou a história dele, o Ali. Olha, nessa xícara, só eu tomei café. Essa que eu tô tomando pertencia ao meu pai. Ele falou: ninguém entrou aqui até hoje para tomar um café comigo, Clóvis. Por isso eu baixei porta. Vocês têm uma ideia do povo árabe? O povo árabe é muito receptivo. E ele diz o seguinte: eu tenho 2 salas na minha casa, uma antessala e uma sala. Na antessala eu recebo meus amigos. Na minha sala eu recebo meu irmão. Entrou dentro da minha casa, está protegido. E eu nunca esqueci daquela história. O povo árabe tem essa característica, Ali, que a gente não conhece? O povo árabe tem, sim. É o colhedor. Acontece que você, no caso do café em específico, o árabe toma muito café. Ele não te convida para tomar uma cerveja, porque ele não tem o hábito da cerveja. Ele não bebe. Ele te chama para tomar um café. Tem uma história dos 7 pós de café, alguma coisa assim? Acontece que você, tanto na festa como no velório, se toma muito café. E esse café é fervido 7 vezes em 7 pós diferentes. É uma tradição? É uma tradição. Uma cultura? Isso. E esse... Tá bom. E esse café, ele é fervido 7 vezes, e nessas 7 vezes, com pós diferentes. Fica muito forte. E esse café forte... Obrigado, viu? Esse café forte, ele é servido nessa xícara que você acabou de falar, sem alça. E com esse pires mesmo, que não é de não, louça? Nem pires ele não usa. Então, o garçom, ou a pessoa que faz a vez de garçom, que não precisa ser garçom, ele carrega 2 ou 3 xícaras e a chaleira, essa chaleira que você fala, com cabinho e tal. Isso. E aí ele ponha, mas ele põe uma dose de café tão pequena, desse tamanho assim, que ela é suficiente para você acordar ou conversar ou degustar o sabor daquele café. Pouca coisa. Aí você leva essa xícara, você não chega nem a encostar. Você só molha. E aí você põe o líquido para dentro da boca daquele café e vai embora. E aí faz a roda. Entendi. Você entendeu como é que é? Como o chimarrão.
a tradição. Da chimarrão. Isso, da cuia, aquela coisa toda. Isso leva à união familiar. Com certeza, com certeza. Isso até hoje no Líbano acontece. Não, isso aí você. Se eu for na sua casa, no Líbano, na sua família, eu vou tomar esse café. Esse café você vai tomar. Como chama sua irmã que mora no Líbano? Fátima. Fátima. Vai que a gente. Ela mora em Beirute ou não? Não, ela mora na aldeia. Ela mora na aldeia? Fátima, o dia que a gente for na aldeia, nós vamos tomar esse café que o Ali falou uma vez, vai estar falando de novo. E eu quero conhecer essa tradição, tá? Não, é uma tradição maravilhosa, excelente. Eu tenho, sabe? Então, isso daí é uma coisa nossa, do povo libanês. E depois, outra coisa. Você pode ter cometido o maior pecado com a família, hipoteticamente. E quando você entra, se você entrar na casa... Bom dia, Marcos. Vamos cortar o Marcos. Chegou por aí. Daquele, Marcos, você quer atrapalhar aqui você é amigo do Ali Vardani, então você já vai atrapalhar logo a gravação. Não vai atrapalhar nada, só cuidar. Maravilhoso. Que Deus abençoe. Esse moleque é gente boa. Aí, ó, o café em pauta quebra todo o protocolo. É maravilha. Ô, Marcos, tudo certo? Tudo bem, vocês? Eu converso com o Ali Vardani, seu amigo, né? Prazer todo meu. Quando eu falei que você viria, viu? Molecada. Maravilha. Beleza? Sei. Viu, Ali, quando eu falei que você... Quando eu falei que você viria, ele ficou todo alegre. Fala, meu irmão. Pô, maravilha. Não, eu sou convite gente boa. Eu acho que eu sou o primeiro cliente dele aqui. É mesmo? 33 anos. Você já deve ter uns 35, né, Ali? Por aí. Ali, obrigado, Marquinhos. Ali, qual é a comida mais gostosa do Líbano, na sua opinião? Eu sei que tem muitas, mas nomeia uma. Consegue? Não tem. Mas tenta uma, pelo menos. O tabule. Tabule? Te lembra o quê? Tabule é uma salada riquíssima com trigo. Tem alguma história? Toda ela folclórica do libanês. Sério? Né? O tabule você não tem problema, em qualquer refeição vai sem problema nenhum. Qual é o segredo, Ali, da Carina Móveis hoje, você empresário? Porque, por exemplo, a minha esposa outro dia foi comprar um negócio, foi na sua loja. O meu sogro, eu falei que ia gravar com você, falou, eu tenho fichinha na Carina Móveis. Aí você vê um Marcos, eu compro lá. Qual é o segredo da prosperidade, Ana? Acontece o seguinte, a Carina Móveis ficou numa intermediária, vendendo qualidade e não atingindo o pessoal, o alto luxo, e não vendendo aquilo que o pessoal vende, aquele produto descartável, aquele produto que dá trabalho. Então a Carina Móveis faz isso, essa intermediária, com muito prazer, muita tranquilidade, e porque é uma coisa. Primeiro, eu não gosto que meu cliente fique revoltado por comprar um produto. Você quer que ele vá tomar um café lá com E eu você, quero, né? que ele vai lá e sem problema nenhum. Esses tempos atrás, eu estava na Avenida Paraná, eu vou te contar só um caso. Conta uma história lá, vai. Uma história. Eu estava na Avenida Paraná para ver um negócio lá, comprar um objeto, eu não me lembro o que é. E parei na frente de uma loja. E eu conhecia meu amigo, o lojista. E tinha um cidadão conversando com esse lojista. Claro que eu desci do carro, fui cumprimentar o meu amigo, cumprimentei o outro árabe, rapaz. Né? Tem que cumprimentar, né? Não tem nem que ver. É amigo, pô. Aí eu cumprimentei os dois, aí esse lojista olhou na cara desse senhor e perguntou para ele, você conhece ele? Falou, ih, rapaz, ele é a causa da minha briga com a minha mulher. Sério, Ali? Seríssimo, juro por Deus. Qual o motivo? Falei, uai. Eu vi, ele falou com a simplicidade e assim, com carinho. Foi natural, né? Ou com carinho assim. Falei, meu amigo, peraí, por que eu sou a causa da tua briga com a tua mulher? Ih, rapaz, o negócio é o seguinte, eu sou casado há 21 anos. Há 21 anos nós estivemos na tua loja e compramos um jogo de quarto. Esse jogo de quarto está lá em casa.
tá novo, tá bonito pra caramba. Ela quer trocar e não Ela deixa. tá enjoada, quer trocar. Sabe o que eu falei para ele? Falei para ele assim, olha, presta bem atenção. Você teve um alvará de 21 anos. Trata de comprar outro para ter outro alvará de 21 anos. E aí renovou, e aí com o bom árabe você já fez uma boa venda, né? Ali, mas Então é isso aí. Entendi, mas o relacionamento faz diferença. Eu venho batendo nessa tecla no Café em Pauta. Nós estamos encerrando esse café porque você tem compromisso, né? Senão a gente ia longe. Depois eu não vou voltar de novo. Mas é o seguinte, nós estamos vivendo um momento muito difícil. A sua tradição te remete à família, relacionamento, sentar na mesa, tomar esse café com 7 aromas e bater papo. Hoje, Ali Vardani, você, qual é o legado que você pretende deixar, ou já deixou, ou ainda não deixou e pretende deixar para o Hussein, para a Sâmia, para os teus amigos? Qual é o maior legado, na sua opinião? E nós vamos encerrar com essa tua colocação, Ali. Olha, o maior legado meu para os meus filhos é poder conviver nessa sociedade com todo mundo amigo. Eu sempre peço para que eles nunca tenham problema com ninguém. Sempre perdendo alguma coisa para ganhar outra. Porque aquele que quer ganhar tudo não ganha nada. E aquele que perde alguma coisa acaba ganhando bastante. Então, eu acho, na discussão, nunca deve ser radical, deve ter uma convivência muito pacífica com o próximo e ter todo mundo como irmão, nunca como inimigo, sempre como irmão. E estender a mão para quem te procura. A palavra para você é tudo. É tudo. Gente, não tem, olha, não tem como, você tem reunião de novo, nós vamos ter que encerrar por aqui. Não vamos precisar fazer um programa qualquer hora, até porque, por exemplo, o diretor do programa hoje, Ali, a mulher dele acabou de ter uma primogênita ontem, a Lívia. Márcio, doutora Nájila, parabéns, Deus abençoe e prospere a Lívia, né, Ali? Deus abençoe, que venha bem-vinda. Bem-vinda, isso, bem-vinda, isso, a Lívia. Isso. Então nós vamos encerrar o programa hoje, Ali, eu sou muito grato pela tua presença. Você é uma pessoa muito querida. Agradeço e espero sempre estar à tua disposição e para que você quiser. Não, mas eu vou, nós vamos abusar da bondade, da amizade, e nós vamos trazer você mais vezes aqui. Tá bom. Então eu queria que você enviasse um abraço para tua esposa, para Jamile. Obrigado. Para os teus filhos, para o Hussein e para a Sâmia. Obrigado. Olha, vocês têm, a gente é suspeito aqui, né? A gente fala com o empresário, fala com o chefe de família, fala com o pai, fala com o filho, fala com o irmão, fala com o amigo. Vocês têm Ali, você é uma referência, Ali. Eu tenho você em grande estima. O Café em Pauta é muito grato pela tua presença. Sempre muito bem-vindo. Obrigado, tá bom? O resumo disso é o Marcos aqui. Fez questão de quebrar o nosso protocolo e vir atrapalhar a nossa gravação, entendeu? O Marcos é querido, o Marcos é meu amigo. Gosto muito de você, viu, Ali? Eu amo a família inteira. Que coisa boa. O irmão dele, o pai dele. Não, o Marcos, quando eu falei que você viria, ficou tudo... A mãe dele. Ele é muito querido também. A irmã dele lá em cima. Eu moro lá em cima e aí não frequento aqui, próximo, aí acabo frequentando. E a hora que acabar essa pandemia, vamos marcar um churrasco. Eu não sei se tem churrasco árabe ou não. Não, tem. Tem? Faz com kafta, alguma coisa? Tá fechado? Não. Fechado ou não? É com picanha mesmo. Você tá virando mais libanês. Mais brasileiro. Mais brasileiro que libanês? Na hora que você chegar lá, tua irmã pega no seu pé. Não, é picanha. Tá bom, Ali, obrigado, viu? Que Deus abençoe você. Amém. O Café em Pauta de hoje fica por aqui. Acompanhe a gente na rede social, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Nós gravamos sempre aqui com os amigos, direto da Marcos Boutique de Pão, aqui da 15, no centro de Maringá, uma referência em Maringá. E aqui a gente pode bater esse papo, tomar um café e falar da vida e ver se a gente consegue de alguma forma ajudar, certo? Ali, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Deus te abençoe. O Café em Pauta fica por aqui, muito obrigado.